viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. O mundo mudou. Posso senti-lo na água. Posso senti-lo na terra. Posso senti-lo no ar. Muito do que havia está perdido, pois nenhum dos que se lembra está vivo. Eu sou o James Paris e eu seria tentado a roubar a espada do rei Arturo, a Excalibur, não por motivos óbvios, que as pessoas pensam, nossa, ela é forte. Não, mas é porque em Bibliotecários ela se mostra uma grande companheira de viagem. É isso que ia precisar numa grande jornada. Que beleza, eu sou André Castilho e seria tentado a usar o Um Anel para ficar invisível e saber o que as pessoas falam sobre mim na minha ausência. Eu sou Carlos Pelerran e ficaria tentado a usar o elmo de dragão Leme Dorme, porque ele inspira medo nas pessoas. Aí sim, e falando sobre todos esses artefatos, mas mais em relação ao mundo em que temos anões, elfos, humanos e todos os tipos de criaturas possíveis e imagináveis. Hoje vamos falar sobre O Senhor dos Anéis e toda essa obra que o Tolkien fez. E até hoje a gente comenta sobre isso, influencia desde as pessoas que leram o livro muito lá atrás, quem viu o filme e quem nasceu hoje e está reassistindo as paradas. Então vamos descobrir como foi a nossa experiência com O Senhor dos Anéis, nossa experiência depois do Senhor dos Anéis, porque ele afeta todo o resto que a gente vai fazer, nossos RPGs, nossos outros filmes. A gente precisa comparar com O Senhor dos Anéis, não é verdade, André Castilho? Pois é, James, O Senhor dos Anéis, pra quem não sabe, ele foi influência pra muita coisa, inclusive pro RPG, o primeiro RPG, o Dungeons and Dragons. Ele tem outras influências também, né? O pessoal acha que é só O Senhor dos Anéis, mas não. Principalmente tem a obra de Jack Manse, que foi muito importante pro Dungeons and Dragons e outras obras aí da literatura pulp e fantástica. Mas O Senhor dos Anéis foi sim uma obra muito importante, principalmente porque misturava muito essa questão de ter reino de anões, reino de elfos, reino de humanos, e tinha orcs, e tinha um monte de coisa lá, o reino dos hobbits, só que ninguém podia falar hobbit, porque hobbit era registrado, era algo assim proprietário do Tolkien, então eles mudaram para halflings ou pequeninos aqui no Brasil. Mas o Dungeons and Dragons bebeu muito dessa fonte e foi através do RPG que eu conheci O Senhor dos Anéis. Então na verdade, eu devo ter ouvido falar um pouco antes, né, sobre os livros, né, eu conheci antes dos filmes, e aí eu lembro que eu tava no colégio e o pessoal falava sobre os livros, sobre, puxa, quem jogava RPG gostava muito, e aí já havia rumores sobre o filme. Então a primeira coisa que eu fiz foi correr atrás, pedir pra minha mãe me ajudar a correr atrás do livro do Senhor dos Anéis, e ela encontrou o livro 2 num sebo. Só que assim, não era o livro 2, era o livro 3. Como é que é isso? Eu vou explicar. No Brasil foi publicado não em 3 livros, não em uma trilogia, foi publicado em 6 livros, isso na década acho que de 60, foi publicado em 6 livros, eles dividiram o primeiro em 2, o segundo em 2, o terceiro em 2 também, e aí a gente conseguiu o livro 2, que na verdade era o 3 na publicação brasileira. E que na verdade era só metade do 2, entendeu? E aí a gente conseguiu, eu comecei a ler inclusive, mas não terminei de ler naquela época. E eu comecei a ler e aí veio o filme. Eu assisti o filme, depois acho que até eu fui ler o livro. Foi assim, meio estranho, mas como eu já gostava de RPG, gostava de coisas fantásticas, de literatura, de história, eu achei o filme muito legal, muito louco. Eu já gostava de outros filmes de fantasia, né? Sempre foi um tema, fantasia medieval sempre foi um tema que eu achei legal. E aí O Senhor dos Anéis além de ser no estilo que eu gosto, é um baita de um filme, né? Cinematograficamente falando, Peter Jackson acertou como ele nunca mais acertou na vida, eu acho. E aí o filme encantou eu e meus amigos, e eu assisti com turmas diferentes. O primeiro eu assisti com colegas da escola, o segundo com o pessoal da igreja, e o terceiro com uma namorada na época, e inclusive foi assaltado após o terceiro filme, após assistir o terceiro filme do Senhor dos Anéis. Então eu tenho essas experiências, assim, agradáveis. E eu já preciso comentar que, assim, eles fizeram um favor
pro povo brasileiro de ter dividido os livros. Eu sei que pode ser ruim para alguns, pode ser mais caro, eventualmente isso teria sido ruim, mas carregar um livro grandão daquele no metrô, num ônibus, é um pouco difícil de ler, dá aquela amassada, você tem uma certa dificuldade, a mão começa a doer, então dividir ajuda, que daí você só vai levando o que você vai ler para aquela viagem ali, e eu sei que seria o comum. E aquela foi a primeira edição brasileira, foi a primeira tradução brasileira. Depois a Martins Fontes lançou do jeito certo, do jeito como foi, desse jeito difícil de carregar aí que o James falou. Mas a primeira versão, inclusive, era uma tradução totalmente diferente, eles mudaram várias coisas, e aí a Martins Fontes foi e retomou alguns sentidos, tal, mudou um pouquinho a tradução. Era o português de Camões ainda, usado nesse livro aí. Não, tinha umas coisas diferentes. Tinha umas coisas diferentes, nesse antigo dividindo, sei lá, era coisas próprias dos anos 60, entendeu? Eram umas coisas diferentes, e aí a Martins Fontes foi e adaptou algumas coisas de outra maneira, assim. Eu acho que eles tentaram traduzir até umas coisas élficas, tipo, Gandalf era Gandalfo, entendeu? E a Martins Fontes manteve Gandalf, porque não era exatamente um nome inglês, era um nome, na verdade, de origem até meio nórdica, assim, germânica, de outra parada, né? E aí essa outra editora, nem lembro o nome, colocou Gandalfo, colocou uns nomes assim diferentes, entendeu? Mudava um pouco os nomes, e a Martins Fontes manteve e tal, mas há críticas às duas traduções, né? Vou adotar Gandalfo, muito mais divertido chamá-lo assim. Versão brasileira, né? O Ziraldo fez a versão brasileira. E como você conheceu o Senhor dos Anéis, Carlos? Eu fui introduzido a este mundo de nerdices pela minha irmã, ela que sempre gostou bastante. Eu sou um pouquinho mais novo, então comecei pelos filmes. E aí, conhecendo a galera, vocês sabem que eles são chatos. Não, porque os filmes são ruins, não tem nada a ver, o livro é muito melhor, você tem que ler. Aí, na minha época, acho que a Martins Fontes já tinha visto que andar com esses livros na rua, os nerds apanham, então eu tinha o volume único. Então eu não saía com ele de casa, porque, meu Deus do céu, é gigantesco. Então demorei uma vida para ler aquele livro, mas foi muito bom, realmente mudou muito a minha visão. E, inevitavelmente, você compara com as outras obras, mas eu também acho desleal, porque é como se ele fosse o pai da Terra-média, então tudo que a gente olhar e falar, não, mas o Tolkien fazia melhor. Então a gente também tem que tentar se desprender um pouco, senão tudo você critica num nível muito alto. E no final achei os filmes boas adaptações. Claro que nunca será igual ao livro, mas como adaptação realmente foi uma obra-prima do cinema que a gente nunca mais viu se repetir. Exato, eu até tenho um lado meio estranho com os filmes, que foi também meu primeiro ponto de contato, que eu tentei assistir ao longo da minha vida várias vezes. Eu sei dessa história. Primeira vez. Mas eu dormi todas as vezes na mesma cena. É na cena que o Gandalf chega na casa do primeiro anão. Esqueci o nome dele, não. Do Sam. Não, do Bilbo? Desculpa. Do Bilbo? Do Bilbo, obrigado. E não é anão. 15 minutos de filme, você só viu a abertura do filme e já dormiu. Já. Eu só vi a abertura, só que sempre chegava na casa e dormia. E não é aí, anão. Uma vez... Não é anão, é Hobbit. Eu sei. Foi um modo de criticar a minha lembrança, eu acabei criticando o Hobbit. É que ele ouviu que é patenteado e ele tá evitando o nome. Exato. Tá certo. Corta a parte do Castilho, senão vão tirar o podcast do ar. Não. Então, quando ele chegava na casa do Bilbo, eu sempre dormia, sempre. Tentei com, sei lá, 9 anos, tentei com 12 anos, tentei com 15 anos, aí só quando eu tinha uns 17, quase 18, eu tive a brilhante ideia, vou assistir uma vez, vou dormir na parte do que ele chega à casa do Bilbo, eu acordo e assisto dali em diante. E deu certo, funcionou. Aí você fala, nossa, que você dividiu o filme. Não, mas foi só a primeira vez. Depois eu fui reassistir, eu consegui passar. É que eu não conseguia passar aquela parte sem um checkpoint. Assim. Era impossível. É um sacrilégio isso aí, cara. Desculpa, eu peço mil perdões para os fãs do Senhor dos Anéis. Não é que o filme era ruim, não é que tava chato, é que ele tem uma combinação de ritmos ali que não tem como. Me afeta de uma forma... O pessoal tem que entender. Brutal. O pessoal tem que entender que o James é diferente. Ele assiste as coisas de um jeito diferente. Normalmente a gente chega pro James e fala: e aí, James, esse filme é bom? Ele falou: eu gostei. O que indica que o filme provavelmente é ruim. Então. Se você dormir 15 minutinhos, o filme fica bom. Você tem que escolher a cena que você vai dormir ali. Inclusive, uma das frases que eu tô usando é: o filme é bom, vocês vão se arrepender. É assim que eu tô indicando o filme pras pessoas. E
Mas enfim, depois eu assisti O Senhor dos Anéis, eu já assisti, quando eu finalmente consegui assistir, eu já assisti as 3 versões estendidas, e aí foi só alegria, sucesso. Aí eu não li o livro inteiro, mas eu li algumas partes, em Making Off eu assisti quase tudo, discuti várias vezes sobre ele, e enfim, joguei RPGs relacionados, e por aí vai. Você jogou na Terra-média já? Você Não jogou... na Terra-média, mas a gente já usou, tipo, classes e equipamentos do Senhor dos Anéis, porque era mais fácil. Mas eu vou até deixar uma outra questão, é que antes de eu conseguir finalmente assistir o filme, eu tinha muita vontade de assistir o filme, né? Nem porque as pessoas falavam. É porque eu jogava muitos jogos de videogame. E tem um que eu já deixo a pista, que é um dos meus jogos favoritos de videogame, não porque ele é realmente muito bom, de fato, mas é porque ele tem um tipo de visão diferente. Porque você joga meio que a história toda do Senhor dos Anéis, ida e volta, não como um personagem protagonista, não como um personagem importante, não, você é só um soldado da guerra. É Sombras de Mordor, não é? É Sombras de Mordor, não é? Esse jogo? Eu acho que sim. Eu não vou lembrar o nome do jogo. Sombras de Mordor é mais recente, é esse mesmo? Não, é antiga, do 360 ainda. Então eu acho que eu sei qual que é. Alguma coisa de Terra-média da Terceira Era. Você joga, acho que com um cara que chama Beretor, é um cara meio aleatório, assim. E você vai montando uma equipe, assim, é bom. Não é o melhor jogo da vida, mas Ó, eu tô até em dúvida se é esse, porque eu não lembro de montar a equipe. A única coisa que eu lembro é que você podia escolher entre soldado ou arqueiro. E a gente ia fazer a história toda do lado do bem. E quando você chegava em momentos chave da parte que você tava, você podia pegar um Legolas, um cara mais apelão, assim. Só que aí meu amigo pegava, eu podia jogar de 2, ele pegava, eu continuava a minha vida como soldado. Esse tipo de jogo tava faltando, eu não quero ser protagonista, não quero ser bom necessariamente todo jogo. Eu posso ser um cara insignificante, mas só vivenciar um pouco mais do universo. É que isso parece... geralmente é só o que eu quero. Isso parece Sombras de Mordor, né? Porque é meio assim mesmo, né? O cara entra, não é um cara protagonista, ele entra sem querer lá em Mordor, né? Depois aparece o Gollum até, Só não sei se acontece exatamente no mesmo momento dos acontecimentos da trilogia, né? Mas a Guerra dos Anéis e tal, mas enfim. Bom, então esse foi um dos jogos que me fez vivenciar muito tempo do Senhor dos Anéis. A gente jogou uma vez, faz a história toda e depois joga do lado do mal. Enfim, é muito divertido. E com os outros conteúdos que eu já consumia de efeitos especiais, eu precisava assistir e consegui finalmente. Palmas pro James. Mas aí depois que você assistiu e conseguiu ficar sem dormir, o que você achou? Porque aí você começou a assistir tudo, tal, não sei o quê, mas aí como que ficou o seu sentimento em relação ao filme? Fantástico. Um dos filmes mais... que eu falo que tem uma característica mais forte nele, e eu chamo de jornada. Daí você fala, é óbvio, eles fizeram uma jornada. Não, mas é que se você assistir os 3 filmes, que eu assisti meio colados, assim, eu assisti tipo, meio que tudo em sequência, lógico, eu tive um descanso entre eles, porque é só um pouquinho longo os filmes. Imagina. E... quando acabou o último tem 4 horas e meia, a versão estendida. Eu tava cansado da jornada, não porque o filme era ruim de novo, mas é porque eu tava com a boca seca, já tinha acabado a água que eu tinha levado pro filme, tinha acabado a comida que eu tinha levado pro filme, tinha acabado tudo. Tava lá há muito tempo, tinha assistido 2 ou 3 em sequência, não tava em condições boas de saúde ali, depois de ter assistido os 2 filmes. Então, quando acabou o filme, eu falei, nossa, eu fiz uma jornada com os caras, porque justamente os 3 filmes... é uma história só, né? É uma divisão igual a do livro, é só pra te ajudar a carregar, porque teoricamente era pra assistir tudo junto. E então, essa característica até da forma que o filme é feito, de ser longo, de ser, enfim, ter várias pausas dentro dele, faz todo sentido com o que a história faz. Eles combinaram essas 2 partes de uma forma fantástica, fora todos os outros elementos que eu deixo pra vocês comentarem. Mas essa característica dele eu achei simplesmente fantástica. Mas quando eu assisti o filme, os filmes é assim, fica uma sensação mais aventuresca, né? Fica um negócio, mas mesmo assim, mesmo na questão da aventura, você sente muito, junto com o Frodo, o peso do Um Anel, eu acho, principalmente no terceiro filme. Você sente o que tá acontecendo com o cara, você sente o que tá acontecendo com o Sam, né? Então eu senti isso, né, um pouco, né, essa questão do cara ser tentado, e até um negócio que a gente vai falar mais, e isso acho que, e eu já ouvi várias pessoas comentando, né, de como isso é forte, tanto no livro e no filme, de tal forma que afeta você, né? Não sei se vocês também, Carlos, se você também se sentiu afetado por essa questão, por questões assim do filme que acabam tendo realmente esse ponto de contato com a gente, né, tipo, o cara tá numa terra
fantástica, mas existe ali, ele tá carregando um peso, ele tem uma obrigação na vida dele, da qual ele não pode abrir mão e da qual ele não é capaz de cumprir. Então, não sei se vocês se conectaram dessa mesma maneira com a história. Eu tive uma conexão maior com o Sam. O Frodo, eu confesso que eu nutro um ódio por ele a cada filme que vai se passando. Que eu vontade de bater. Tem hora que eu tô torcendo pro Gollum, falando, oh, meu Deus, tira o Frodo da história que eu já não aguento mais. No livro ele é um pouco menos chato, assim, mas no filme, pra mim o grande herói é o Sam, que tem que aguentar o Frodo a viagem inteira, tem que salvar ele quando é mandado embora, então não tem comparação, assim. Mas realmente, você sente muito peso. E você conhecendo um pouco mais da história, você vê também o quanto, talvez aquela velha frase de homens fortes geram homens fracos, porque os hobbits antes tiveram grandes hobbits que viveram grandes aventuras, e depois de um tempo de paz, o que sobrou talvez tenha sido os hobbits ali mais bobões, que já estavam acostumados a viver em paz, roubar fruta um do outro, eles estavam tranquilos. Então o peso da jornada deles é muito maior, né? Quando a gente vai pro Hobbit, por exemplo, você vê o Bilbo já... Por mais que ele sofra, ele tira mais de letra todo aquele peso, porque ele já é um cara mais destemido, é um cara que está mais acostumado. Então a gente vê também como a inocência do Frodo leva ele a ter um peso muito grande nessa viagem, porque ele não estava acostumado a ter responsabilidade, e de repente, tá aí que você vai salvar o mundo. Então você vai começando a falar, meu Deus, vai depender do Frodo, a gente vai perder a qualquer momento. Mas nesse aspecto, é o único ponto que eu ainda dou um ponto positivo pro Frodo. Eu também sou o fã do Sam, que é muito mais legal do que o Frodo, mas se pensar que ele não estava nem um pouco preparado, ele só recebeu e falou, vai, tipo, ele não era o cara certo, mas teve que ser, entendeu? Então foi interessante, nesse aspecto, a coragem dele já foi um ponto positivo, apesar do resto. E o peso de ouvir a conversa dos outros, né? Podia ter ficado de boa, foi ouvir a conversa dos outros, olha o que ele arrumou pra cabeça. Então, e foi engraçado porque eu li os livros, os 3 livros, bem depois de assistir os filmes, né? Então, porque eu assisti os 3 filmes, aí eu fui começar a ler o segundo livro, aí eu falei, eu preciso ler os livros direito, né? Porque pelo jeito perdi muita coisa, depois a gente até fala das diferenças, e eu fui... muito tempo depois eu ganhei os livros de Amigo Secreto, junto com o Silmarillion, inclusive, e aí que eu fui ler todos os livros já adulto, já casado, com uma outra visão, e foi muito interessante perceber algumas coisas muito legais aí nos livros e em tudo que todo o conteúdo que é transmitido. Então a ideia do John Ronald Reuel Tolkien, conhecido como J.R.R. Tolkien, ele criou esse universo. Eu não sei se vocês sabem, na verdade ele criou toda a história. Ele começou inclusive pelos contos do que depois, mais pra frente, vai ser lançado como o Silmarillion, que era inclusive a obra que ele queria ter lançado logo depois do Hobbit. Então ele criou a história do Silmarillion, a cultura dos elfos, tal, porque ele queria perpetuar uma língua que ele havia inventado. O Tolkien era um filólogo, inclusive um filólogo muito famoso, tradutor de obras nórdicas antigas. Ele é uma das melhores traduções do Beowulf, um conto bem antigo nórdico, é dele. E ele criou uma língua baseada no latim, no nórdico antigo e em outras línguas. E aí ele falou, poxa, se eu não criar histórias, eu não vou perpetuar essa língua, porque uma língua só consegue se perpetuar por causa das histórias, está intrinsecamente ligada aos mitos e à cultura. Então eu preciso criar um mito para poder perpetuar minha língua. E aí ele escreveu alguns contos que depois, mais tarde, vão virar o Silmarillion. Aí ele começou, eu não sei, o Carlos deve conhecer mais a história aí do Hobbit, né, que ele começou a escrever pros filhos, né, Carlos? Que ele começou a escrever o Hobbit. Ele começa a escrever para os filhos, mas o ponto é que o Tolkien também era professor, e ele estava aplicando provas, como bons alunos lá no mundo inteiro. Teve um que não fez nada, né? Entregou em branco a prova. Um BR estava fazendo prova com ele. E aí ele escreveu que numa toca vivia um hobbit. E aí você vê a mente doentia do autor, que com essa frase ele desenvolveu totalmente a história em cima disso. E aí ele aproveitou e fez para os filhos. Tanto que o Hobbit ele é um livro mais infantil, né? Exatamente. E aí
A gente fez ao contrário, né? Enquanto é um livro curto, o filme a gente conseguiu quase fazer aí um Velozes e Furiosos, né? Vai soltando coisa em cima aí quanto der. Pois é, e aí o que é doido é ao contrário do Lewis, que aí a gente falou no último programa sobre as Crônicas de Nárnia, que é um mundo paralelo fantástico, né? Um outro mundo diferente do mundo que a gente conhece, do planeta Terra, digamos assim, ou do nosso universo aqui. Já o Tolkien, a Terra-média nada mais é do que a própria Terra, e na verdade a Terra-média é a Europa, só que a Europa num tempo muito mais antigo do que qualquer civilização conhecida. Então a ideia dele é que a gente encontrou alguns escritos antigos, né, muito antigos, eu consegui traduzir de uma civilização que existiu antes das civilizações que a gente conhece, e aqui tá os mitos deles, né? Então aqui tá os documentos que a gente tem deles. E aí eles têm outros mitos, mas que coincidem com muitos mitos e com muitas religiões antigas. E aí ele cria toda essa questão que começa com Eru Ilúvatar, que é o deus do Senhor dos Anéis, né? É o único deus que existe. E esse deus cria o universo através de uma canção. E uma espécie de anjos que estão lá cantando junto, e entre esses anjos, um anjo quer criar uma canção sem que as notas venham do Eru Ilúvatar. Todos estavam criando canção com notas que vinham do Eru Ilúvatar, e esse outro, que na verdade vai ser o inspirador do Sauron, né? Vai ser o espírito que perpetua com Sauron, e que é o Mordor, na verdade, ele vai tentar criar coisas fora de Eru Ilúvatar, e aí aquilo destoa de tal forma que ele tem que fazer, ajeitar, até que ele finalmente consegue eliminar toda a dissonância na canção e criar uma canção harmoniosa. E isso, de certa forma, resume toda a história do mundo. E aí, essas entidades, esses seres que foram criados por Eru Ilúvatar descem, né? Eles criam o seu próprio mundo, que é a Terra-média. E isso tudo é a maneira como os elfos contam a criação do mundo, a criação da sua própria terra, a criação da sua cultura. E com isso isso é desenvolvido muito no Silmarillion. Aí tem uma ilha para onde os humanos que são descendentes dos elfos, aí acontece guerra, né? Então o Morgoth, que é na verdade esse ser que estava aprontando tudo isso, ele chega a ser preso pelos elfos, depois ele é solto, aí ele funda o próprio reino dele, os elfos vão atrás para tentar acabar com ele, e aí não conseguem, os elfos brigam entre eles, e aí acontecem vários mitos, vários contos que são misturas de outros mitos realmente existentes, né? Ele adaptou muita coisa, como se dissesse assim, aqui existe relação entre esses mitos antigos, tal. E aí ele, depois, um grupo de meio-elfos, né? De seres de humanos que são superiores aos outros, digamos assim, eles vão para uma ilha chamada Númenor, vivem numa sociedade perfeita, que na verdade é uma imitação do mito de Atlantis. Ele vive numa sociedade perfeita, só que eles chegam num ponto em que eles começam também a guerrear, a ter problemas, e aí as entidades resolvem afundar aquela ilha, acontece a queda de Númenor. Boa parte dos Númenóreanos, ou uma parte dos Númenóreanos consegue voltar para a Terra-média, funda o reino de Gondor, e aí aparece o outro Senhor do Escuro, que é Sauron, e confecciona os anéis. Como é que funcionam esses anéis? Boa pergunta, André Castilho. Como é que funcionam esses anéis? Deixa pra você falar, Carlos. Tá, desculpa, se você tava aí. Não posso fazer um monólogo, cara. O que eu acho legal dessa parte do Silmarillion também é que, como ele também trata os humanos meio que como uma coroa da criação também, porque mesmo eles sendo ali inferiores aos elfos, né, porque os elfos eles têm uma longevidade maior, eles têm as suas vantagens físicas e tudo mais, os humanos têm um cuidado especial, né, então também é legal ver esse trabalho que o Tolkien vai fazendo em paralelo, de que os homens têm um cuidado especial ali do criador no geral, então mesmo eles falhando e eles causando guerra de novo, eles estão sempre de alguma maneira sendo preservados. Aí o Sauron, ele tem a brilhante ideia de criar os Anéis do Poder. A gente vê que ele cria os anéis e distribui ali para grandes reis, grandes homens da época, e todos eles dão poderes especiais para quem os possui, né? Então eles vão dando para eles mais forças, mais longevidade,
porém com um preço muito alto, né? Como diria aqui, nada vem de graça, então eles ali talvez não tinham reparado que aquilo custaria a alma deles e vai consumindo essa ganância de poder. Então Sauron vem ali como se a gente pode dizer, uma espécie ali de um anticristo. Ele vem ali falando, não, vou aqui resolver, pode deixar, tô aqui para ajudar vocês, galera. E com o tempo todos aqueles reis vão se pervertendo e toda aquela divisão que ele tinha feito ali de poderes, um vai querendo subjugar o outro. Então, eu quero usar o meu anel para conseguir o anel do outro, porque se com um anel eu sou forte, imagina com 2. E ali começa a ter uma guerra gigantesca na Terra-média, até que os elfos têm que de novo entrar para resolver aquela bagunça que os humanos criaram de novo, junto com os anões e todas aquelas criaturas que foram mal feitas desde o começo, né? Uma coisa engraçada do Silmarillion também é os anões, que quando ele tenta criar um ser humano, ele erra e cria um anão, né? Um humor meio negro, mas ali é engraçado, e ele esconde embaixo da terra os anões, por isso que eles vivem nas minas. Então, além de criar errado, ele empurra para debaixo do tapete, fala, opa, isso aqui não é muito legal. E os anões vão se envolvendo ali nas minas, por isso que eles são mineradores nessa terra do Tolkien. Quando ele cria o Um Anel, né? Porque todos os anéis são criados e são distribuídos alguns anéis para os humanos, alguns anéis para os anões, alguns anéis para os elfos, e aí ele faz o Um Anel. E neste Um Anel existe uma inscrição na parte interna, e essa descrição diz: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los. E aí, quando colocado no fogo, ele também dizia: um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Existe um poema, inclusive, maior sobre isso daqui, mas é interessante como ele engana todo mundo, né, com essa criação do Um Anel, e a ideia é que os anéis fossem subjugados por esse Um Anel. Só que aí os humanos entendem o que acontece e conseguem meio que acabar com Sauron, né, expulsar Sauron durante bastante tempo, mas o Um Anel sempre está ali presente, e eles iam destruir o Um Anel, só que um dos humanos fica com aquele Um Anel e acaba, por causa do Um Anel, sendo morto, que era inclusive o último rei de Gondor, que acaba sendo morto pelo Um Anel. E aí há uma dispersão, Gondor acaba sendo governado por regentes durante muito tempo, e só depois que Aragorn se torna o novo rei de Gondor, quando ele finalmente consegue vencer Sauron, mas ele não vence sozinho, ele conta com hobbits, que inclusive seriam seres inferiores ainda aos anões, para poder destruir os anéis. Isso que eu acho a grande ironia de tudo, né? Os dois grandes heróis que conseguem salvar a pátria, tanto no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis, são aqueles de quem você menos esperaria alguma coisa, né? Então, e no final do Hobbit, Gandalf fala pro Bilbo, a coisa se resolveu através de uma pessoinha insignificante como você, mas na verdade ele estava ressaltando a coragem do Bilbo, né, James? Exatamente, mas nesse momento, além da coragem, só de você deixar essa colocação, eu entendi de uma forma um pouco mais lógica do que eu entendia antes. Faz sentido você deixar na mão do Hobbit o anel para ser destruído, a função para ele, porque pensa, se as pessoas ficam fortes com o anel, não é melhor deixar a pessoa mais fraca possível com o anel, que daí pelo menos se você precisar derrotar depois, se ele for corrompido, é mais fácil. Se você deixar um grande cavaleiro com o anel, não tem como tirar mais dele, assim. Você teria esse ponto, mas o que a obra trabalha muito é que, apesar deles serem os mais fracos, eles são os mais resilientes. Então eles aguentam ficar com o anel, porque eles aguentam melhor a tentação, vamos dizer assim. Tanto que o Bilbo passa um tempo com o anel aí, que é absurdo, né? Ele vai passando quase 50 anos com o anel e vive como se nada tivesse acontecido. Só tô carregando o anel que pode destruir o mundo, mas de resto tá tudo tranquilo. Eu aposto em dobro na minha teoria, porque se a pessoa já é forte, não que ela já seja meio tentada, mas ela já conhece um pouco o caminho de ser mais forte, de poder ser, enfim, alguém extremamente relevante acima dos demais. A partir do momento que você é um hobbit, a partir dessas características que vocês colocaram, o cara nem conhece esse poder, por isso que talvez ele demore um pouco mais para ser tentado. Mas aí é uma teoria totalmente da minha cabeça, nesse momento a jato, não leve em consideração, mas eu precisava colocar meu pensamento.
Viajantes, olá, aqui quem fala é Luiz Felipe Pinheiro e eu imagino que vocês devem ter percebido que eu não estou neste episódio, não é mesmo? Não se preocupem, tá tudo certo, eu só não pude participar desse episódio sobre o Senhor dos Anéis, mas tenho certeza que o André e o James, junto com o nosso convidado, mandaram bem demais comentando um pouco mais sobre essa franquia incrível, não é mesmo? E eu quero saber um pouco de vocês sobre como vocês conheceram essa franquia, porque eu sempre faço essas perguntas no episódio, então eu queria perguntar pra vocês como vocês conheceram o Senhor dos Anéis e qual é a cena favorita de vocês. Podem ser do filme, do livro, pode ser do Hobbit, pode ser do Silmarillion, pode ser de qualquer obra do Tolkien, beleza? Mandem pra gente, vocês podem mandar pelo e-mail viajandoporterrasdistantes@gmail.com ou por DM também do Instagram, @viajandoporterrasdistantes e também pelo Twitter, @viajandotd. Vejo vocês no próximo episódio. Falou! Não, isso era o ponto que eu ia falar, porque a teoria do James faz sentido, porque o Gandalf lá na reunião lá do conselho, lá em Rivendell, né, lá em Valfenda, o Gandalf fala, olha, quem vai levar esse anel, né? É quase que um Isaías 6 ali, né? Gente, precisa entender o seguinte, muita gente gosta de O Senhor dos Anéis, muita gente admira, gente das mais diversas confissões religiosas. O Senhor dos Anéis é uma obra escrita por um católico praticante e ela tem muitos elementos cristãos. E o que é interessante, que ele conseguiu fazer, diferente do Lewis, inclusive ele criticava isso no Lewis, né? Ele conseguiu fazer a obra dele com um monte de, mas assim, lotado de referência cristã, mas que alguém que não é cristão consegue entender completamente, sem ter nenhum pano de fundo cristão. Mas é lotado. Então, no momento em que o Gandalf tá lá em Valfenda chamando o Hobbit, cara, é um paralelo com Isaías 6, em que o Senhor chama, fala, quem há de ir por nós, né? A quem enviaremos? E Isaías fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E é um negócio parecido, porque Gandalf fala, quem é que vai levar esse anel? E aí o Frodo se apresenta, né? Olha, eu vou levar, né? Não tem outro. E aí ele faz um comentário similar àquilo que o James está falando. Olha, é o mais fraco pra ir, até porque, de certa forma, a gente vai disfarçar. Porque se mandasse pelo Aragorn, se mandasse pelo Boromir, né? Que eram os dois grandes guerreiros, né? Um era o filho do próximo regente e o outro era o descendente dos reis de Gondor. Vai dar errado isso aqui, né? Os caras vão sacar o que tá acontecendo e Sauron vai vir atrás deles. Se a gente mandar pelo ser mais insignificante, pode dar certo, é a chance que a gente tem. Então, de certa forma, o Tolkien trabalha um pouco com esse conceito mesmo, né? Existe uma estratégia para enviar, ao mesmo tempo que existe um risco também, né? Para enviar aquele ser mais fraco. Mas eu acho muito interessante como ele trabalha e, além do Gandalf ter medo, porque o Gandalf sabe do poder dele, que o Gandalf não é um ser humano normal, né? Gandalf é um Maiar. Ele é uma espécie de divindade também, né? Ele é acima até dos elfos, né? Tanto é que ele vive milênios. E o Gandalf fala, olha, eu não poderia colocar esse anel. E tem outro personagem que não tem nos filmes, que é o Tom Bombadil, que também é muito, muito, muito poderoso. Ele coloca e tira o anel assim com uma facilidade, só que ele mesmo também não fica com o anel, porque ele sabe que em algum momento aquilo ia dar errado. Então os seres mais poderosos têm medo de ficar com o anel, e o Boromir, que é um dos melhores guerreiros que tem, fica tentado e ia fazer uma grande bobagem se pegasse o anel e tenta tirar o anel da mão do Frodo. Então eu acho muito interessante essa ironia de assim, olha, o ser menor consegue ir até o final, mas um dos grandes guerreiros inclusive morre porque não consegue resistir à tentação do poder que o anel traz. Não, você falando do Gandalf também, a gente não dá tanto spoiler, mas é interessante você ver a origem dos magos. Aqui não tem essa não, Carlos. Aqui é spoiler... A gente nem dá spoiler alert. Não, nem dá spoiler alert, porque aqui o spoiler é livre, certo, James? A gente nem dá spoiler, a gente é spoiler. A gente é, exatamente. O Viajando por Terras Distantes é a encarnação do spoiler. Não, porque quando você fala de paralelos, primeiro que só de ver o filme, você vê ali a ressurreição do Gandalf, você já se emociona, né? Que ele volta ali e pronto, salvando o planeta. Mas quando você vai ver a origem dos magos, se eu não me engano, ele só conta melhor no Contos Inacabados, você vê que realmente eles são deuses, né? Eles são uma representação do próprio Deus ali na Terra. Então aí você consegue entender realmente o todo agir do Gandalf ali em toda a história, porque ele tá desde o começo, e ao mesmo tempo como ele é um protagonista, mas ele não chama tudo para si, ele faz as pessoas trabalharem junto com ele, para as pessoas entenderem o peso daquela jornada.
Então isso também torna maior ainda as referências, né? E o que é louco é que os heróis, no caso do Senhor dos Anéis, não são os heróis que a gente tá acostumado a ver, o cara que resolve todo o problema sozinho. Ele tem fraquezas, né? Ele tem problemas, né? E é até doido que o Gandalf fala assim, quando ele tá enfrentando o Balrog lá em Minas Tirith, né? Ele é pego pelo Balrog, ele vira pros caras, e essa cena tá forte no filme, no livro: fujam, seus tolos. Não, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não vão enfrentar esse demônio aqui. Fujam, vai embora, corre, entendeu? Porque tem hora que tem que correr, né? Inclusive é uma lição pra quem joga RPG. Tem hora que você tem que correr, e é uma lição pra vida. Tem hora que você não vai enfrentar a dificuldade que tá na sua frente. Tem hora que você tem que fugir. Até a Bíblia fala disso, né? Fuja da imoralidade, por exemplo, lá Paulo fala, né? Então tem hora que, você tem que fugir, porque você não vai ser forte o suficiente, vai ficar dando bobeira pro erro, bobeira pro mal, né? Bobeira pra tentação. Se eu tenho problema com dinheiro, eu não vou, né, viver cercado de dinheiro, porque aquilo lá vai me corromper, aquilo lá vai me detonar. Se eu tenho problema com sexualidade, se eu tenho problema com qualquer coisa que seja, né? E o Senhor dos Anéis, engraçado que ele ensina muito isso, né? Os caras fortes que conhecem o seu poder e também conhecem a sua fraqueza, eles evitam aquilo que pode levar eles a cair, né? Como Gandalf evita um anel, e nisso resiste a grande força dele, e isso que faz com que no final eles ganhem a batalha, né? Porque ele sabe que se ele não resistisse ao anel, no final das contas, Sauron ia fazer com que aquilo retornasse na vitória dele e no domínio sobre toda a Terra-média. Muito interessante isso daí, né? O mal você nunca vai conseguir manipular o mal. O mal sempre vai manipular você. Por isso também lá em Paulo fala uma outra frase muito legal na Bíblia, que diz: não se deixem vencer pelo mal. Ou seja, não paguem a ninguém mal com mal, não se deixando vencer pelo mal, porque não dá. Se você tenta pagar o mal com o mal, você não vai vencer o mal, você vai ser vencido por ele. Pelo contrário, vençam o mal com o bem. Só o bem é capaz de vencer o mal. E é por isso, por essa frase, que muitos filmes, não só O Senhor dos Anéis acaba passando por essa questão, mas muitos outros filmes, o vilão tem uma super arma, tem um super poder, etc., que o herói até tem acesso, mas ele não pode usar isso contra o vilão, porque ele precisa ser, entre aspas, superior, ele precisa ser melhor, ele precisa ganhar usando bem, não usando a parte mais difícil. E sobre a parte de fugir, eu vou dar uma frase aqui que eu vou falar, é o famoso que ninguém conhece, Dalma de José. Literalmente. Como assim? Viu a tentação, só dispara em corridas. Boa. Corre pro outro lado, literalmente, fisicamente. Como diria um pastor saída. Amigo meu, tem que ser mais rápido, porque José esperou quase ficar ali no limite, né? Que já tava sem roupa na hora que correu. Então corre antes pra você não ter risco. Ele tava tirando o sapato, arrumando, preparando a corrida. Tem que fazer um aquecimento antes, não dá pra só correr assim. O interessante do que o André falou também é que, além deles não darem conta do mal, eu também vejo ali um pouco do texto de Tiago, acho que é 5.4 ou 5.8, que eles falam de confessar o pecado uns aos outros, porque cada um do grupo ali sabia a fraqueza um do outro, e aí eles conseguiam andar juntos, porque eles sabiam, aqui eu sei que o Aragorn não pode fazer. Pra mim, no filme, é muito claro aquela cena que o Legolas olha pro anão, pro Gimli, e tipo, você tem que pular ali do outro lado comigo na ponte. E o anão olha pra ele, tipo, você sabe que eu não consigo pular sozinho, então deixa, você vai ter que me pegar no colo, porque eu sou um anão, então você vai me ajudar aqui. E não vai falar pra ninguém que você vai me ajudar nessa fraqueza e a gente vai caminhar junto. Então acho que tem várias cenas que um vai suprindo a fraqueza do outro, e isso é muito interessante. E todos os heróis que sobrevivem é porque entenderam a sua fraqueza e entendem a grandeza dos hobbits também. Porque todos que ficam vivos é porque entendem que os hobbits vão ser o diferencial, porque eles são puros. E o mais importante ali naquele momento é ser puro e não ser forte, porque na força eles não iam ganhar do Sauron. Isso é maluco também. Agora, você falou um negócio aí, os elfos e os anões são inimigos, né, na obra do Tolkien, mas eles precisam se ajudar. E aí esses dois se tornam amigos. Então isso é muito doido, né, cara? Isso fala também sobre questões raciais, né? Duas raças de repente são inimigas, né? Tem problemas históricos sérios, mas o indivíduo, né, e a amizade do indivíduo acaba superando isso daí, né? Então o pessoal normalmente acusa essas obras antigas, né, de serem muito conservadoras, racistas, mas parece que Tolkien está indo num caminho diferente aí, né? Colocando a amizade de duas raças diferentes, que é o anão e o elfo. Não, é muito, muito interessante essa amizade deles, e tem cenas assim que é marcantes.
É legal que o Aragorn também é um centro ali, né? Que o humano seria um meio termo ali entre o elfo e o anão, então ele consegue juntar bem todo mundo. E durante todo o livro e todo o filme ele vai meio que dando umas tiradas nos dois, né? Tem uma cena pra mim que é muito marcante, que é quando o Gimli tá dando em cima da filha do rei de Rohan, e aí o Aragorn brinca, porque fala, é porque as mulheres anãs têm barba, então ele tá impressionado. Então, tipo, ele vai brincando com o Gimli o filme inteiro, zoando ele. Só que quando a gente tem até aquela cena de que o Aragorn supostamente tinha morrido, você vê o quão aquilo é impactante para todos eles, porque ele era o ponto que estava unindo todo mundo. Então, como é importante você ter também essa figura do cara que é o apaziguador, é quem realmente atrai as pessoas para ele. O Castilho tava falando que o Tolkien criou uma cultura para perpetuar uma língua que ele tinha criado, certo? Na faculdade, a gente estudava sobre universos transmediáticos. Eu acho tão importante que o universo transmediático é quase que uma cultura para perpetuar o que era o livro, por exemplo. Então começou com o livro, quer dizer, começou com os contos, né? Daí teve o livro, aí teve adaptação para filme, teve adaptação para videogame, não só os jogos de videogame do próprio Senhor dos Anéis, mas tem o Lego Senhor dos Anéis, que inclusive todos que gostam de alguma saga, joguem o jogo do Lego. Eu sei que parece infantil, mas os caras são geniais em te dar uma nova visão das sagas, porque eles ainda zoam com a sua saga, juntando todos os filmes no mesmo jogo, é uma coisa maravilhosa. E em várias outras adaptações, inclusive tem série chegando, então você cria todo um entorno, não só para você não ter só uma parte canônica ali fixa, curta, e você poder vivenciar o mundo, que é a mesma coisa que a gente também já comentou do Star Wars, por exemplo. Você tem mais espaço para viver naquele universo, então você acaba se apegando mais, você acaba aprendendo melhor, e até a própria língua que o Tolkien criou tem aplicativos de aprender outras línguas, que é possível aprender a língua do Tolkien inteiramente. Você pode ser avançado nesse tipo de língua fluente, por incrível que isso pareça. Colocar no currículo, né? Vai que parece alguém precisando falar. Mas aí no Lego do Senhor dos Anéis, você dormiu também nos 15 primeiros minutos ou você conseguiu passar jogando direto? Não, jogar eu conseguia sempre. A única vez que eu dormi jogando videogame foi num dos Halos, mas essa história fica pra depois. De resto, deu pra passar tranquilamente. Pois é, pra falar que o idioma que ele inventou é o Sindarin. Você tem o Sindarin, você tem o Quenya. Mano, ele criou um monte de coisa, velho. Mas tem um poema em Quenya, se eu não me engano. Ele criou também a língua dos anões. Ele saiu criando coisa, né? Ele criava a língua e enfiava lá na Terra-média. Aí o Quenya que tem um poema que está originalmente em Quenya no livro do Senhor dos Anéis, né? Que foi o poema que ele escreveu para poder perpetuar a língua, né? Então é um poema que tá ali. Aí você fala, na verdade tudo surgiu em função desse poema, né? Ele criou o universo muito em função para poder perpetuar essa língua aqui. Falando sobre as diferenças dos filmes e dos livros, isso foi um negócio que eu só entendi depois. Porque eu assistia e falava, os caras tiraram dos filmes o Tom Bombadil, cara. E o Tom Bombadil é um personagem importante, né? Se você for ver. Tem gente que não gosta do Tom Bombadil, mas eu tenho a tese de que o Tom Bombadil é o próprio Tolkien no livro, né? Como se assim, é o autor do livro ali, né? Interagindo com os personagens. Eu não acho que de certa forma o Tolkien é um hobbit, mas ele, na verdade, ele é o Tom Bombadil ali, né? Que é esse personagem que aparece no começo do primeiro livro. Ele dá uma sumida depois, porque na verdade ele é muito poderoso, né? Ele nem quer influenciar na história. Tem gente que acha que ele é o próprio Ilúvatar, né? O próprio Deus. Mas eu acho que ele é o autor. E aí tirou isso daí, fez tal coisa e ele vai mudando, né? Ele muda o Peter Jackson na adaptação muda e sempre muda. Mas, cara, o que depois só que eu fui entender é que, na verdade, são mídias diferentes, né? Como é que você vai colocar num filme, que no caso ele conseguiu ainda estender para 2h30, sei lá, quase 3 horas, um livro de... acho que tem 400 páginas o primeiro livro, não sei, 500 páginas...
Que É até por aí, a obra toda dá 1.200, 1.300. Então, até pra fazer série isso é longo, velho. E imagina você colocar numa trilogia, cara. O desafio do cara era colossal, então não tem como. Ele vai ter que cortar coisa, ele vai ter que resumir, ele vai ter que criar uma outra coerência. Então o negócio até é interessante a gente ver, né, que na adaptação sempre vai ter mudança. É que tem gente que vai fazer adaptação e faz mudança porque quer mudar. Não faz mudança pra servir ao propósito da mídia pra qual você tá mudando, né? Agora, no caso do Senhor dos Anéis, eu entendo que a adaptação ficou muito boa porque o que ele precisou cortar ou tirar ou mudar, ele fez isso por uma questão prática, né? De que a adaptação exigiu isso, né? A adaptação pediu. Eu vejo isso também nas primeiras temporadas do Game of Thrones, né? O que os caras mudaram, eles mudaram porque eles precisaram, né? Porque quando você vai fazer um negócio em live action, principalmente, que você precisa fazer algumas mudanças, principalmente de uma obra literária para uma obra audiovisual, você tem orçamento, você tem ator, você tem uma série de coisas que você vai precisar alterar, que você vai precisar mudar por questões práticas, né? Por falta de dinheiro ou por questão contratual com o ator. Então, isso eles também mudam, eles tiraram outro personagem élfico do filme do Senhor dos Anéis, que na verdade é quem faz a magia para acabar com aqueles 9 cavaleiros lá que vão perseguir eles eu até esqueci o nome do personagem. Acho que é Gondolin, que é um elfo que é muito poderoso também. E no filme, quem faz é a própria filha do cara do Aerosmith, né? Que faz a magia. Mas A referência é maravilhosa. Exatamente. Mas, cara, então, assim, eu acho que levando tudo isso em consideração, e por isso que ela ganhou, no final a trilogia ganhou aquele tanto de Oscars lá, acho que foi 11, 12, 13, sei lá. Porque, o trabalho, o desafio do Peter Jackson era gigantesco e ele conseguiu, cara. Ele conseguiu fazer, ele mudou muita coisa, ele transformou num filme de aventura em muita coisa, mas ele conseguiu manter muito do espírito, né? É lógico, você quer entender o Tolkien, você tem que ler os livros, né? Você quer entender o propósito, né? Você vê muita referência cultural, teológica, filosófica no livro e só vai pegar se você ler os livros, né? Mas ele conseguiu manter o espírito da coisa e acabou servindo como uma boa divulgação dos livros também, né? Eu acho que ele manteve legal a essência. Acho que se o Senhor dos Anéis tivesse vindo nessa época de séries, talvez a gente teria até algo melhor, porque teria mais tempo para fazer e tudo mais. Imagina o James assistindo, maratonando, ele maratonando todo... Não, o primeiro livro é uma primeira temporada, aí vai lá o James maratonando. Ia demorar uns 3 anos para assistir, mas uma hora ele ia ver. Só que o que me pega nele é quando ele vai pro Hobbit, porque parece que todo o cuidado que ele teve no Senhor dos Anéis de falar, não, eu vou cortar e tentar fazer uma história coerente, depois ele falou, agora eu quero fazer dinheiro, então eu vou fazer o que dá pra fazer em um filme em 3. E aí ele vai inventando coisa, porque realmente, como da adaptação, acho que o Senhor dos Anéis é fantástico. Tem algumas coisas que me pegam, assim, que depois a gente pode até discutir, de alguns pontos que eu acho que ele mudou só por mudar. Fala, mas por exemplo. Passagem do tempo, por exemplo, porque ali o Frodo ele é um imbecil no filme muito por conta disso, porque no livro demora ali mais uns 12 anos pra ele sair da... Eu acho que é mais, cara. Eu acho que é até mais de 12, acho que é uns 16 anos que demora pra ele sair. É muito tempo. Então, assim, ele amadurece bastante aquela ideia, aquele tempo até ele sair. O filme vai te dando aquele senso de urgência, então ele sai meio molecão. Então você entende o porquê também que ele é meio bobo no filme. No livro tem um tempo de maturação maior. Quem eu também não gosto que eles fazem no filme é o Faramir. Eu acho que no livro ele é um guerreiro muito honrado, ele é um cara muito bem tentando ajudar, e no filme ele fica meio que um cara filha da mãe, né? Vai lá, Frodo, vai lá na frente da guerra, vai que você resolve aí, manda o Hobbit pra frente, que se dane. Ele muda alguns conceitos. É verdade. E a batalha do Abismo de Helm, que eu gosto muito, acho que também foi bem feita no filme, eu acho que é uma das melhores cenas. Aquilo foi sensacional. E nas cenas estendidas ela é muito bem feita, mas ele muda um pouco o conceito de como se vence aquela batalha, né? Porque no filme eles estão buscando ali a questão da reconciliação do reino, que é quando eles conseguem voltar, ficar mais numerosos e ganhar. Sim. Mas no livro dá a entender que eles têm uma numeração parecida, tanto os que estão atacando quanto os que estão defendendo. Então eles ganham pela estratégia mesmo. Eles estão ali perdendo por algumas coisas, mas eles ganham muito mais na tática do que nessa questão de reconciliar o reino. Então isso vai mudando algumas coisas. Acho que no
No livro a gente tem mais da morte do Saruman também, é legal ver aquela parte que ele toma ali o condado, que ele domina os hobbits e tudo mais. Sim. Então são alguns pontos que eu acho que ele só cortou pra não ter que se explicar muito, mas dava pra fazer. Mas é que eu acho difícil encaixar o Saruman, cara, porque se você for ver, o Saruman, ele... Tipo assim, o filme termina, no livro ainda sobra mais uns 2, 3 capítulos quase, né? Acho que até mais. Uhum. E no filme o cara não tinha mais tempo pra fazer, né? Então isso daí, eu sei lá, eu acho que eu consigo entender um pouco mais. Mas tem outra batalha, tem outra coisa que eu achei esquisito. Ah, sim. Não, e eu também entendo porque que ele não fez. No segundo livro, pra mim o melhor capítulo do segundo livro é a Toca da Laracna. Assim, do ponto de vista literário. Cara, o Jamie, você já leu os livros? Você ainda não leu, né? Não li. Cara, não, lê, cara. A Toca da Laracna é um conto de terror, velho. Que é a parte que é aquela aranha gigante. No filme ele traduz um pouco, mas ele não traduz tudo, cara. Ele não, porque é impossível, velho. A descrição dele da Laracna, você fica com medo daquela aranha gigante. No filme, tipo, é uma aranha gigante, né? Você parece que tá assistindo o filme do Ed Wood, né? Filme B e tal. Agora, aracnofobia. Aracnofobia, né? Só que com uma aranha gigante. Mano, no livro, cara, é um troço assustador, velho. É muito... E ele descreve tudo, ele descreve um pouco da história da Laracna. É um conto aquilo ali, cara. E um conto, assim, de terror que você fica com medo daquela aranha, cara. E quando ela pega os hobbits, você fala, velho, já era, acabou. Não tem mais, não tem como. Então a vitória do Sam sobre a Laracna usando aquela luz lá, cara, é um troço muito importante no livro, porque ele botou um medo em você daquele bicho, cara, que você fala, não tem como 2 baixinhos assim, menor que anão, 2 molequinhos, vencer esse troço, cara. Não tem. E é grandioso o feito dele ali, né? Exatamente, no livro dá. E isso é um negócio que, tipo, eu acho muito difícil transportar isso daí, entendeu? Muito, muito complicado. Não sei. Agora o James que mais assistiu o filme, não sei se você tem mais elogios do que a gente, né? Porque sempre acaba ficando essas diferenças, né? Tem só mais um tiro no pé, James, que eu acho que ele fez no Hobbit. Que ele faz o Sauron meio que aparecer no Hobbit, né? Que você tem ali uma forma física. E nos livros também, ele já tem uma forma física. E no filme fica só aquele olho, né? Tipo, aquele é o olho que tudo vê e tudo mais. Ele levou lá mais para um sentido poético da coisa. Mas no filme eles estão com medo mesmo porque ele voltou. Não é só o olho que tá vendo, é porque ele vai pra guerra e vai bater em todo mundo. Você falou que era difícil encaixar o Saruman, possivelmente, no filme. Mas o Saruman, pra quem não sabe, e acho que muitos não devem saber, que ele tem um papel a mais pelos bastidores, porque ele era um super fã, assim, mais do que o Carlos, eu diria, porque, se eu não me engano, ele até chegou a conversar com o Tolkien sobre as obras, e quando ele foi chamado para fazer o filme, ele não só ficou emocionado, como a galera que fez o filme, eles foram para Nova Zelândia e ficaram lá muito tempo, porque valia mais a pena gravar os 3 filmes direto do que ir em várias viagens. Então a galera emendou lá, e o Saruman tava lá, ele sabia tudo. A produção ia tirar dúvida com o Saruman pra saber o que fazer em algumas cenas. O cara era monstro mesmo. E ele tava mega feliz nas gravações, então esse era o papel dele. Ele tava no filme pra preencher um espaço, mas a parte funcional dele tava atrás. Você tá falando do Christopher Lee, né? Do ator do Saruman, né? Não, ele perdeu esse nome e virou só Saruman. Cara, igual o Harry Potter, né? Ele não tem nome, ele é o Harry Potter. Exatamente. O Christopher Lee é um dos clássicos, ele interpretou o Drácula. Ele é um dos intérpretes clássicos do Drácula, entendeu? Então o cara era gigante no cinema, mas tinha esse lance dessa relação com a cultura fantástica, né? Ele já tinha interpretado o Drácula, então quando colocou ele como Saruman, foi um negócio assim, um ator consagrado fazendo Saruman, né? Não é qualquer um. Isso chamou atenção, né? O elenco foi um elenco de gente consagrada, né? No filme, né? Realmente para tentar até fazer jus a obra do Tolkien, que apesar de ser conhecida um pouco como uma obra menor, ela ressignificou a literatura fantástica, né? Porque a literatura fantástica era considerada uma literatura menor, só que aí veio um cara que era especialista em línguas e fez uma literatura fantástica, então ele elevou um pouco o nível, né? Porque ele fez realmente os livros
ficaram num nível elevado, apesar de muita gente achar, pelo tema, é meio infanto-juvenil, mas, cara, ele trabalha de um jeito a questão filosófica, teológica, que não tem como você colocar numa literatura menor, né? Acabou sendo uma das grandes obras de literatura do século XX. Então é muito... E é muito legal. Tem o livro... E se tornou uma obra religiosa, de certa forma, né? Porque ele tem... Quando você lê com o pano de fundo cristão, quem não lê tendo o pano de fundo cristão já consegue pegar muita lição, já consegue entender muita coisa, né? Muitas figuras que ele usa. Agora, quando você tem um pano de fundo cristão, você entende de maneira ainda mais profunda, né? E tem vários trechos de Jó, de provérbios ali, né? Tem no Silmarillion tem um momento em que dois elfos estão conversando e aí um elfo tá reclamando que o outro tá falando a verdade pra ele. Ele vira e fala, um amigo fala a verdade mesmo. E isso é provérbios, né? Provérbios fala do amigo falar a verdade. Então é muito interessante você ver esse pano de fundo, toda essa questão cristã o tempo todo, e ele não faz muito proposital. É que ele nem queria fazer. Ele critica a analogia que o Lewis faz no Crônicas de Nárnia. A intenção dele era criar uma história. Só que como ele é cristão, a história acabou seguindo esse caminho, né? Não tem como, né? Fico pensando no Peter Jackson agora, infartando, né? Porque ele escolheu um baita elenco, a gente usando como referência. O cara que conheceu o Tolkien, a filha do Steven Tyler, só um elenco consagrado. E tinha o Sérvio que viveu o Gollum também. O tal de um sérvio. E fugindo um pouco ainda do assunto, até quem gosta hoje em dia do sucesso que fizeram os filmes da Marvel, até o próprio Star Wars, na parte dos efeitos, já não vou nem deixar espaço para as pessoas criticarem essa frase, mas quem gosta dos avanços cinematográficos que aconteceram, grande parte tem função nessa revolução do Senhor dos Anéis. O livro já revolucionou uma parte, aí o filme veio para continuar a revolução, porque, assim, já tinham efeitos especiais rolando, já tinham avanços, etc. Mas como o Castilho mencionou, eu junto os 3 filmes, que pra mim os 3 filmes são um só. Então, essa trilogia do Senhor dos Anéis ganhou 17 Oscars e foi indicado para 30. Os caras fizeram pra valer, e essa empresa que fez o Senhor dos Anéis, muitas coisas eles descobriram no set, assim, eles tinham PCs mega antigos. A gente precisa fazer tal monstro, como é que a gente vai fazer? Vamos tentar. Enquanto a galera gravava, eles estavam descobrindo como fazer isso em efeitos especiais. Isso foi um negócio maluco. Então eles abriram uma porta e essa mesma empresa, a Veta Digital, ela faz os filmes, assim, quando você vê um efeito especial absurdamente bom, Transformers da vida, excelente. Aí você sabe que tem a mão deles incluída atrás, porque os caras fizeram por merecer já naquela época e ali eles já mostraram que eles iam dar um jeito em qualquer coisa. Mas legal isso que você falou deles evoluírem durante o set, porque do primeiro pro segundo você vê um avanço muito grande. Eu acho que do segundo e o terceiro, pra mim, não venceu nada ainda de efeito especial. No primeiro, pra mim, tem uma cena que já ficou até engraçada, que é quando eles estão lá, acho que é Minas Tirith? Não, Minas Tirith não, é quando eles estão lá na Mina dos Anões, que eu esqueci o nome, Moria, né? Moria, Minas de Moria. Não, eu errei. Lá no Moria, né? Não, eu errei, porque eu falei que o Gandalf é pego pelo Borog em Minas Tirith. Não é em Minas Tirith, não, é Minas de Moria, verdade. Nossa. Isso. Porque tem uma cena que quando eles acham lá o cadáver, e vem, acho que o primeiro troll lutar com eles. Aí tem o Legolas lutando com o troll, vira videogame ali total. Você vê a cena ali muito efeito especial e tal. E aí quando você vai pro segundo filme, que tem aquela Guerra do Abismo de Helm, é um absurdo de efeito especial. É muito bom aquilo ali, velho. Acho que no terceiro eles fazem questão de jogar na nossa cara que eles aprenderam que tem o Legolas subindo no elefante lá. Então, tipo assim, como a gente aprendeu a fazer isso, você não vai falar que é efeito especial. Mas sabe que meu pai não gosta dos entes, cara. Ele acha o efeito de animação dos entes, das árvores que andam lá, ele acha meio zoado. Ele não o pessoal do Greenpeace não é muito a favor do seu pai, então, né? Tem que fazer papel. Não, talvez eles até sejam, porque eles devem falar, eu não quero que a árvore participe da guerra. A gente quer que as árvores sejam símbolo de paz, então... Pronto. Não gostei da animação também, concordo com o pai do Castilho. E vocês que escutaram a gente, deixem seus pensamentos sobre esse episódio, se vocês querem que a gente fale mais sobre o Senhor dos Anéis, e com certeza falaremos da série quando ela passar, todo mundo tiver assistido, a gente volta pra falar um pouco mais da série em específico, porque a gente vai parar de falar do Senhor dos Anéis talvez um dia, não sei, mas esse dia não é hoje. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.